Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que queira tirar antes de começarmos a falar da triade? Eu tinha só aquela dúvida que tinha colocado no grupo, Luísa. Na altura, no sábado, a Luísa disse para eu colocar no grupo. Ok, deixa-me ver. Sabes que eu isto. Ora, deixa-me ver. Grupo Astrologia T2. Hum, ok. Só, Sol e Sol e Mercúrio Mercúrio, né? na casa 8 em aspecto, tendo. Tenso com Marte. hum, Eu escrevi errado, mas é não tenso faz com mal, Marte tenso. e Júpiter Júpiter na casa 11 em na casa Virgem. 11. Ok. Sol e Mercúrio na 8. Pronto. Primeiro, Sol na 8 já nos fala que tu carregas o peso de alguém, não é? Já chegamos a falar sobre isso. Sim, E, sim, sim. e Mercúrio, não sei o que é que nós já falámos sobre isso, se já vimos se morreu alguém antes de ti ou não, se a tua mãe Um teve avô, alguma perda gestacional, sim, teve. ok? Teve. Uh, mas ela teve ou ela provocou? É assim, ela não diz que provocou, mas eu acho que foi provocado, porque eu nasci, ainda não tinha, ela não tinha 18 anos e isso foi antes. Ou seja, ela, calculo que ela não queria ter. Ok. Pronto. Eu Aqui penso que esta, já tinha sido dois, peço desculpa, dois abortos antes. antes de ti. Não sei se não. Sim, antes de mim. Hum, Pronto, aqui é esta situação de tu escolhestes este aspecto, certo? Sim, era o que eu tinha. Sim, Repara, esta casa 8 é a casa das tuas perdas, mas é a casa dos filhos da tua mãe. E tendo aqui Mercúrio e Sol, Sol já nos fala do peso de alguém. Mercúrio pode ser de um tio ou de um irmão. Neste caso, tens que fazer um movimento para integrar o irmão, que é a tal frase que eu disse que ia pôr e não pus, certo? ok. Boa. Certo. E ainda tenho que ver também aquele ponto onde eu disse à Diana que a Diana me pediu para fazer, para fazer aquele compilado. Ainda tenho que acabar de ver a aula para ver onde é que está isso. Para ver ao certo o que é que ela queria mesmo. Prontos. Eu já vou pôr aqui a frase. Ok. Eu no fim já ponho aqui a frase, já pus aqui o lembrete. Obrigada. Pronto. Aqui neste caso vais ter que trabalhar e integrar mesmo esta morte. Percebes? Porque eu acho que vocês todas escolheram assim pontos muito fortes. Ok? Pronto. Ahn, Sílvia, queres fazer alguma questão também? Patrícia, Até queria. diz-me. Há aqui esta aula que eu acho que não apanhei, nem vi a repetição, que é esta do que o trabalho de casa era dizer tipo onde é que estava Urano, Vênus e Plutão e o que é que isso representava no sistema. Ou seja, Urano está na casa X, esta casa representa a família Sim, e no meu sistema pertence a, de acordo com a definição que temos para trás. sim, sim, sem Tipo, dúvida. Urano, mulheres isto, ou excluídos, isso, Sim, sim. certo? Então é isso. É para integrar sempre isso. Deu linda Eu ainda tenho aqui bastante dificuldade, é aqui nestes coisinhas vermelhos no meu mapa. nos aspectos Sim, das linhas. Então, é assim, deu linda. Vamos fixar isto. As linhas vermelhas são desafios e são lealdades sistémicas que você traz do seu sistema familiar. As linhas azuis ou verdes, se tiver verdes, pode ser dons e talentos e benesses, coisas positivas. As vermelhas vão ser sempre desafios. Por exemplo, deixa-me aqui ver. Fiquei sem câmara, isto de vez em quando.
por exemplo, Deolinda, quando tirar aqui uma dúvida. Deolinda. Por exemplo, Deolinda, para eu tirar aqui uma dúvida, você tem, por exemplo, Marte a fazer uma linha vermelha, não é? Aqui é o seu Urano na casa 1. Marte está na sua casa 3, Urano está na sua casa 1. Portanto, é um desafio que você traz. Urano em balança. O que é balança? Balança fala de relações, certo? Hum, Amor, fala de beleza. Balança, ok? Urano fala de coisas inesperadas, certo? Tendo você aqui a casa 1 a abrir e a fechar em balança, aqui pode-nos falar de relacionamentos que acabaram repentinamente, porque tem aqui Urano, ok? Depois temos a seguir Júpiter, que também tem uma linha vermelha a Quiron na casa 7. Então pode-nos estar a falar de pessoas que foram deixadas porque a outra pessoa foi para o estrangeiro, porque a outra pessoa emigrou, porque a outra pessoa foi embora e não deu mais cavaco, ok? Aqui você tem um Marte na casa 3, que é a sua comunicação, mas esta sua casa 3, nós temos que olhar também é 12 da sua mãe. Agora, que perda é que a sua mãe teve? Não é? Perda, porque estamos a falar aqui do Urano a fazer uma linha vermelha com Marte, e a sua casa 1 é a sua carreira. Que dor é que a sua mãe teve, ou que perda é que a sua mãe teve, que não a deixou seguir em frente na vida? Porque a sua casa 1, não é? É a carreira da sua mãe, é a casa 10 da sua mãe. Que profissão é que a sua mãe tinha? Ou não tinha profissão, era doméstica. era doméstica. Mas ela, eu sei que antigamente as mulheres eram mais todas da parte serviçal, mas ela não fazia limpeza fora, ela não trabalhava. Acho que ela olhava por uma velhota. Mas houve alguma coisa que aconteceu que a magoou, por exemplo, este Marte e esta Lua na casa 12 dela. Fala-nos aqui, a Lua nesta casa 12 pode-nos falar de um trauma que ela traz da barriga da mãe. Ok? Esta Lua acaba por fazer aqui conjunção com este Neptuno em Escorpião. Que trauma é que ela traz da barriga da mãe? Foi largada a sua avó, a mãe dela, foi largada, foi deixada, ficou viúva. O que é que Ah, você sabe da sua avó materna? ficou viúva, mas foi há pouco tempo, há pouco tempo. Tem que Há ser 20 algo anos. que aconteceu quando ela estava grávida da sua mãe. Percebe? Há aqui algum trauma. E esse trauma leva agora, neste momento, não é? O que é que está a interferir com a Deolinda? Urano na casa 1, parece que não está a deixar a Deolinda seguir em frente para a vida, não é? Porque parece que na hora de falar, parece que a Deolinda trava, parece que eu sei, mas depois parece que não consigo pôr em palavras aquilo que eu sei. É. Porque tem Marte aqui em Sagitário na comunicação. Mas este Marte está em aspecto tenso com este Urano e também com este Sol na sua casa 12. Outra pergunta que eu posso fazer: alguém foi calado ou silenciado por causa do que fazia, por causa da profissão que tinha, por causa do que dizia? A Deolinda é a primeira a trabalhar com terapias ou já tinha pessoas na sua família a trabalhar com terapias? Eu acho que eu sou a primeira que eu conheço. Outro ponto que a Deolinda também tem que analisar: este Sol de casa 2. Temos aqui alguém, este Sol de casa 12. Temos aqui alguém que não assumiu a paternidade, que não, ou que foi pai e não soube. Não tem alguém, não sabe, alguém da sua família, alguém que teve um filho e que o pai não apreciou. Pois, eu sei que eu não sei nada da minha família. Pois, são estes. Porque, por exemplo, eu tive um caso este fim de semana, que estive a fazer a constelação de dinheiro e saiu-me um caso desses. Porque eu olho ao mapa para fazer a constelação da pessoa, que foi constelação em grupo que tivemos aqui. E eu perguntei. E o que a pessoa me disse foi que teve a avó
a avó, o primeiro filho que teve, ela não disse ao homem que a engravidou. Então ela foi mãe solteira e depois, com quem ela casou a seguir, deu o nome ao filho. Ok? Pois, não sei. O que é que isto depois implica? Implica na sua exposição. Porquê? Porque você tem aqui este Urano a fazer esta quadratura com este Marte, com este Sol. Portanto, a Deolinda tem que, não sei se tem irmãs, se tem tias ou se ainda tem alguém da família viva e tentar perceber se alguma história destas se encaixa. Porque a verdade é que a Deolinda traz este Sol de casa 12. Ok? Portanto, há aqui histórias que se podem estar a repetir. Pode ser por parte de pai, por exemplo, também. Pois, por parte do meu pai ainda conheço muito menos. Pois. Mas a questão é mesmo essa, é nós perceber, já que a Bel ainda não conhece assim tanto da sua família, é tentar perceber estas dinâmicas que fazemos aqui para quando pegar no mapa, fazer estas perguntas. Porque, por exemplo, eu quando peguei no mapa no sábado para fazer a constelação, não é eu, tinha o mapa de cada pessoa da constelação, claro que o Sol ali na casa 12 chama-me logo a atenção. Porquê? Porque esse Sol estava a fazer um aspecto tenso a um planeta que tinha na casa 2, na casa do dinheiro. Ou seja, o que é que aí aconteceu? Como esse filho não foi reconhecido, também não recebeu herança. Como não recebeu herança, isso estava a refletir-se agora nesta cliente. Ok? Portanto, é assim que as coisas olhamos. Por exemplo, Sol e Lua em casas 12. E o que é casas 12? A nossa casa 12, aqui a casa 3, que acaba por ser a 12 da nossa mãe, a nossa casa 9, que acaba por ser a 12 do nosso pai, a nossa casa 6, que acaba por ser a 12 dos nossos avós da 7. Temos que ter atenção quando temos aí um Sol ou uma Lua. Ok? Depois temos. Então isto pode-se refletir ah, em padrões repetitivos, certo? Certo. Por exemplo, a sua filha perdeu aquele bebê, certo? Por exemplo, você tem a casa dos filhos em Urano, em Aquário, na casa 5, a casa dos filhos. Quem rege Aquário é Urano. E você tem Urano na casa 1 a fazer quadratura com Marte. Marte é o corte, é a dor. Urano é o que as coisas acontecem repentinamente, não é? Está a perceber, Delina? E, É. portanto, é isso que nós temos que começar a encaixar. Mas veja a aula de sábado, que a aula de sábado foi 1 horinha e um quarto para aí, mas foi mais ou menos, não foi 1 hora e um quarto. E foi muito, muito explicativa. Eu estava a ver há bocado, mas não tive tempo de ver todo. Pronto, mas veja porque foi mesmo muito explicativa. Não se perdeu, não nos perdemos em emaranhados. Está bem? Agora, o que é que eu aconselho à Deolinda? A Deolinda, todas as dúvidas que tenha, e não pense que é chata, Deolinda, todas as dúvidas que tenha, ponha lá no grupo. Ou faça um vídeo e diga, Luís, olha, eu não estou a perceber isto, isto, isto. Eu ainda não sei o que é isto, isto, isto. Que é para, na aula seguinte, nós conseguir tirar essas dúvidas. Ok. Não é? Porque, por exemplo, nós agora vamos falar da triade. E a triade é muito importante no mapa. Mas está a entender? Porque cada vez o nível sobe mais para se começar a interpretar cada vez melhor. Está Por bem? exemplo, eu aqui no mapa, eu gostava de perceber porque é que todos os anos se repete a mesma coisa. Eu chego perto das férias e sei dinheiro para ir de férias. E repete-se sempre todos os anos a mesma coisa. Quando eu penso, vai melhorar, vai melhorar. Não, repete-se a mesma coisa lá Pois quando é. é perto. Você está a falar do mês de agosto, julho e agosto, não é? É. Pronto. Então, repare, você tem no seu mapa, e agora isto é transversal a todas. Escutem bem. A Deolinda tem Leão na casa 11, que é a casa dos grupos. A Deolinda tem lá Vênus em Leão. E este Vênus está a fazer uma linha vermelha a Neptuno, que está em Escorpião, na casa 2, na casa do dinheiro.
certo? Como é que este ponto no mapa é ativado todos os anos nesta altura? Muito simples. Nós temos o mapa de nascimento e todos os meses os planetas andam. E no mês de julho e agosto, o Sol passa na sua casa 11, em cima de Leão. Ao passar em cima de Leão, ativa a sua Vênus, que por conseguinte está a fazer uma linha vermelha a Neptuno e a ativa Neptuno. São as perdas. Mas você não perde só dinheiro, não tem dificuldades financeiras só no mês de julho e agosto, para vir cá. Pois é quase sempre. Também tem em novembro, que é quando o Sol passa na sua casa 2. De 21 de outubro, mais ou menos, a 21 de novembro. Tem que trabalhar a parte financeira, que é esta tal parte que eu digo. Nós olhar a sua casa 2, não é só a sua casa 2. É também, por exemplo, repara uma coisa. A sua casa 2 é casa 2 dos seus avós da 1, que é da sua avó paterna e do seu avô materno. Certo? Depois, a sua casa 2 é casa 5 do seu pai. Eu pergunto, o seu pai teve algum relacionamento extraconjugal? A minha mãe dizia que sim, agora eu não sei. Existe a possibilidade do seu pai ter vivido, sei lá, ter dado ou ter alimentado, entre aspas, outra família, outra mulher, ter dado dinheiro a outra pessoa? É assim, eu não sei. Eu sei que a minha mãe uma vez disse-me que ele que vinha todo, trazia a roupa passadinha a ferro e tudo, mas na verdade é que só se ele fizesse horas a mais e lhe desse dinheiro do trabalho que fazia a mais, sei lá. Porque ele entregava o dinheiro todo à minha mãe. Aqui há alguma coisa é porque, repara, se na casa 5, que é a casa dos amores do seu pai e dos filhos, tem Neptuno em Escorpião. Logo fala-nos de um homem que gosta de aventura, assim, de coisas translocadas, não é? A fazer uma quadratura com Vênus, por exemplo, o seu pai também podia ter aqui algum. Ai, como é que eu ia dizer? O seu pai também podia aqui gostar, opá, de experimentar outras coisas, não ser só mulheres. Ah, isso não sei, isso eu nunca tinha ouvido isso. Você também nunca sabe nada. Tudo que eu digo, você nunca sabe nada. Mas pronto, não interessa. Porque repara, a casa 5 abre, a sua casa 2, que é assim que o seu pai abre em balança. Quem rege balança é Vênus. Ele tem Vênus na casa 2 dele, que é a sua 11, em Leão. Opa, isto aqui já fica assim um bocado de coisa. Depois, se eu for contar a casa do sexo dele, a casa 8, é a sua casa 5, que abre em Aquário. Não é? É. Quem rege Aquário? Urano. Não é? Portanto, ele podia aqui gostar desta parte diferente e ter dificuldade em assumir mais a sexualidade dele, mais os desejos dele, por exemplo. Mulheres, mas pronto, como a minha mãe era desconfiada, também não sei. Mas Aqui dá para os dois lados, ou mulheres, ou ele ter aquelas aventuras que gosta de experimentar tudo e mais alguma coisa. Alguma coisa era. Aqui. Percebe? E, por exemplo, a casa 12 dele, que é a sua 9, abre em touro e fecha em caranguejo. Tem gêmeos interceptado. Uma casa 12 com gêmeos interceptado. Estamos a falar de coisas ocultas, não é? Gêmeos é duplicidade também. hum, Uhum. Portanto, é assim que nós temos que começar a pensar isso. E a Deolinda tem que fazer este movimento do dinheiro, e claro que mais à frente o fazerá, com certeza, porque realmente aqui na sua parte do dinheiro tem muito esta parte, alguma ligação à parte do seu pai. Provavelmente há um mau uso que o seu pai deu ao dinheiro nessas aventuras.
Está bem, Delina? Ok. Pronto. Vou Ó compartilhar. Luísa, Diz, filha. desculpa, mas imagina, nesse exemplo que tu estavas a dizer que eu estava a tentar seguir o teu raciocínio. E eu Sim, chegaria à casa 2, que seria a 5 do pai, sim. não é? E eu iria levar tipo para cenas da criança interior, cenas de criatividade, de criação, nunca para essa questão do amor e não sei o quê. Meu amor, eu sei, mas repara, a casa 2 da Deolinda abre em balança e fecha em escorpião. E este Neptuno está em escorpião. Escorpião é um signo que nos fala de sexo. Ok, Neptuno é um signo que nos fala de ilusão. Fala-nos de dopamina. Aquela. Uau! Fala-nos de vícios. Neptuno fala-nos de vícios. Portanto, eu não posso levar para uma criança interior quando tenho aqui um Neptuno em escorpião. Neptuno, ok. Eu poderia levar para a criança interior, mas se tivesse, por exemplo, aqui um peixes, um gêmeos, Ah, ok, caranguejo, um leão. Agora, ok, um escorpião, um Neptuno em escorpião, ok. não é? Agora, sendo a casa 2 da Deolinda, a Deolinda também se ilude. A Deolinda também deve comprar coisas por impulso. Ilude-se um bocado. Ai, Não é? Para colmatar o quê? A falta de quê, Deolinda? ai. Ai, ai, ai. Não é? Portanto, porque a casa 2 também é a nossa valorização. E como a casa 2 dela abre em balança, ok? Ela acaba por ter, A casa 2 já brinquei. É escorpião, não? abre em balança e fecha em escorpião. A sua casa 2 abre em balança, pai a 28 graus de balança. Não é? Então ela entra na casa 2 por balança e depois acaba por viver a energia de escorpião. Mas ela, a balança que ela entra na casa 2. Mas o Neptuno, estando em escorpião, dá-lhe aqui muita força. Então, o dinheiro dela, repara, ela gasta por impulso, porquê? Porque tem este Neptuno aqui. E como a casa 2 abre em balança, é para se valorizar ela própria. Eu compro para mim. Eu gosto. Ok? Temos que olhar muito estas analogias assim. Tá bom, meus amores? Vamos então aqui compartilhar a tela convosco. Aqui é a aula 13, que não é a aula 13, mas não interessa. Portanto, vamos falar da triade. O que é triade? Eu começo sempre uma consulta, ou mesmo quando faço o mapa de alguém, eu olho sempre para o Sol, para a Lua e para o Ascendente. Isso chama-se triade. Ok? E eu aqui faço só assim umas perguntas de reflexão que não é para responder agora, nem pensar, é mesmo só para refletir. Em que signo tens o teu Sol? E numa palavra, como descreves essa energia em ti? Não é? Por exemplo, eu tenho o meu Sol em Leão, eu descrevo como brilho. Ponto. Em que signo tens a tua Lua? E o que ela diz sobre a tua forma de sentir? A minha Lua está em balança. E eu falo, a minha forma de sentir é muito dependência emocional. Em que signo tens o teu ascendente? E como é que achas que as pessoas te veem à primeira vista? Intuitiva. O meu ascendente é peixe. Sentes que o teu Sol está mais ao serviço de pertencer, manter ordem na família ou procurar equilíbrio nas relações? Há algum signo que te associes logo a uma ordem do amor em desequilíbrio, pertencimento, hierarquia ou equilíbrio entre dar e receber? Portanto, isto aqui, depois vocês. Oh, Luísa, desculpe, essa última pergunta eu não consegui perceber. Há algum signo teu que tu Sim, associes logo a uma ordem em desequilíbrio? Por como exemplo, assim? depois nós temos três ordens: pertencimento, Sim, sim. hierarquia e equilíbrio. Entre dar e receber. O equilíbrio é entre dar e receber.
E aqui eu pergunto, há algum signo teu que associes logo a uma ordem do amor em desequilíbrio? Em desequilíbrio, por exemplo, eu tive em desequilíbrio muito tempo porque eu estava fora do meu lugar. Porque a minha ordem de nascimento é hierarquia, portanto estava em desequilíbrio essa ordem, porque eu não ocupava o meu lugar, certo? Sim. Muitas vezes, no pertencimento, quando é que o pertencimento também está em desequilíbrio? Quando nós excluímos alguém do nosso sistema familiar, está em desequilíbrio o pertencimento. Aqui faz confusão por causa de nós ter pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E aqui eu falo em desequilíbrio, não é? Não, o que me está a fazer confusão até é se há algum signo teu que associe logo a isso. Eu não estou a conseguir encontrar o signo que vou associar a isso, é só nesse sentido. Mas é a pergunta do género. Associas algum signo teu a uma ordem destas em desequilíbrio? Por exemplo, eu associo o meu signo de peixes. Porquê? Porque é o meu ascendente. Ok. Percebes? Tu, se reparares, tens aqui uma pergunta para o Sol, para a Lua e para o ascendente. Sim, sim, isso eu Aqui reparei. o que eu quero perceber é se tu associas Algum desses três? algum teu signo logo a uma ordem em desequilíbrio. Porque aqui é para perceber se o teu ascendente, se tu associas o teu ascendente logo a alguma ordem. Ah, ok, já entendi. Ok? Pronto. Obrigada. Então, aqui, triade masculino e feminino na prática. O que é a triade masculina e feminina? Agora que já olhaste para o teu Sol, para a tua Lua e para o teu ascendente, vamos trazer isto para o corpo e para a tua vida real. Esta parte não é para tirar as conclusões rápidas, é para sentires a dança entre o teu masculino e o teu feminino. E perceberes onde está em equilíbrio, onde te puxa para o fazer e controlar, e onde te puxa para sentir e carregar. Aqui, vocês depois vão ter que ler estas perguntas devagar e escolher as que vos tocam mais hoje e responder com honestidade, sem tentar ficar bem na fotografia. Ah, eu vou responder assim porque é bonito. Não. A tua triade, Sol, Lua e Ascendente, tens mais signos masculinos ou femininos? Vocês sabem ver isso, certo? O vosso Sol é masculino ou feminino? A vossa Lua é masculina ou feminina? O vosso Ascendente é masculino ou feminino? Por exemplo, eu tenho o meu Sol e a minha Lua masculina e o meu Ascendente feminino. Eu tenho 2 pontos masculinos e um feminino. Quando pensas no teu Sol, que é o teu signo, sentes mais, eu posso ser quem sou ou eu tenho medo de ocupar espaço? Eu, durante muito tempo, eu pensava que tinha medo de ocupar espaço. Ok? Quando pensas na tua lua, sentes mais eu cuido de mim ou eu cuido de toda a gente menos de mim? E quando pensas no teu ascendente em relação à família, sentes-te mais filha, mais adulta, responsável ou mais estranha no sistema? Eu sentia-me mais responsável, porque eu estava sempre fora do meu lugar. Sempre. Depois, nós aqui vamos olhar para os aspectos entre o Sol, a Lua e Ascendente como conversas entre pai, mãe e filho dentro de ti. Não é para decorar, é para sentires a dinâmica. Lembrem-se, os signos masculinos é Carneiro, Gêmeos, Leão, Balança, Sagitário e Aquário. Os femininos são Touro, Caranguejo, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. E depois, se eu sou mulher, não é? Nós todas somos mulheres. Sol num signo masculino. Quem é que aqui tem um Sol no signo masculino? A Sílvia? Mais? Mais ninguém? Só a Sílvia e eu? Eu tenho em Virgem, mas eu não tomei nota se era masculino ou se era feminino. É feminino, Delina. Então, mulheres que têm. Agora reparem bem, isto vocês leiam e releiam as vezes que for possível. Mulheres que têm um Sol num signo masculino, que é um signo de fogo ou de ar, a identidade dela é muito marcada pelo masculino interno. Ação, decisão, mente, impulso e presença. Pode sentir que tem de liderar, resolver, ir à frente, ser forte e ser prática. Sistemicamente, isto pode mostrar um pai muito presente na psique, ou seja, muito presente na mente, idealizado ou em falta. Ou seja, aqui nós podemos ter idealizado muito o nosso pai, e ele está sempre na nossa mente,
ou um pai muito ausente. Isto aqui não é um pai presente. Homens do sistema que precisaram de ser muito fortes ou mulheres que viveram em modo masculino para segurar tudo. A minha mãe viveu em modo masculino. Muitos anos. Agora, Sol num signo feminino de terra ou d'água. A identidade liga-se mais ao feminino interno, ao corpo, à emoção, ao cuidado, à intuição. A forma de ser é mais receptiva, sentida e enraizada. Ou seja, se uma mulher tem um Sol no feminino, tem o seu Sol muito em equilíbrio, porque é feminina. Já se nós temos um Sol no masculino, a nossa energia está muito masculina dentro. Agora, se tenho a Lua num signo masculino, quem é que tem a Lua em signo masculino? Patrícia. E eu tenho a lua em Gêmeos. Mais. A Deolinda tem a Lua em Sagitário, masculino também. E eu também tenho a Lua em masculino, em balança. Lua em signo masculino mostra um feminino que aprendeu a sobreviver com energia masculina. É a mulher que, para se proteger, pensa muito, age rápido, racionaliza, organiza, controla, em vez de simplesmente sentir. Pode ter tido uma Mesmo. mãe muito ativa, mental, controladora ou em modo de sobrevivência, sem muito espaço para colo suave. Ou então precisou ela de ocupar esse papel masculino ainda em pequena. Quando temos uma lua no masculino, nós muitas vezes tentamos ocupar o lugar de pai ao lado da nossa mãe também. E com o sol também acontece isso, que é para colmatar a falta que a nossa mãe tem. Estão a ver a diferença? De signo, a lua, a triade, por isso é que a triade do mapa é muito importante, sol, a lua e ascendente, ok? E então, uma lua no feminino. Uma lua no feminino mostra um feminino que se expressa mais ao natural, em emoção, cuidado, empatia, corpo, ligação ao passado. As necessidades emocionais são muito profundas, não é? E muitas vezes pedem nutrição, silêncio, tempo e vínculo. Não é? É tudo feminino. Agora, quem tem um ascendente num masculino? A Deolinda tem ascendente masculino. Quem balança? Quem mais é que tem masculino? Não é ninguém? Então, quem tem ascendente... Ah, Marta. Quem tem ascendente num signo masculino mostra uma filha que chega ao sistema em modo ação. A que faz, a que resolve, acalma, decide, toma conta, pensa por todos, faz piada, segura a energia. Ou seja, como quem diz, rio-me de fodida. Estão a ver? É a criança que muitas vezes se posiciona como pequena adulta, parceira emocional do pai ou da mãe, força da casa, mesmo sem ninguém lhe pedir conscientemente. Um ascendente masculino numa mulher é uma mulher que parece que está sempre pronta para a guerra. Parece que está sempre na defensiva. Diz, Marta, estás com sono? Não, estava a ouvir, Luísa, estava a ouvir. Agora, quem tem um ascendente feminino, graças a Deus que ao menos tem um ascendente feminino, foda-se, já gosta de masculino. Fala de uma filha que chega em modo de sentir, cuidar, trabalhar silenciosamente, adaptar-se, carregar, nutrir. Muitas vezes torna-se rapidamente a boazinha, a cuidadora, a responsável, a que aguenta. Também não podia ser tudo masculino, gente. Tinha que haver aqui um bocado de sensibilidade. Ok? Isto é se for mulher. Agora, se sou homem. Agora, reparem uma coisa. Isto de ser homem, se for homem e se tiverem o sol no feminino, reparem bem, a identidade dele é muito marcada pelo feminino interno. Emoção, corpo, cuidado, sensibilidade e intuição. Pode ser um homem mais empático, profundo, que sente muito o ambiente, que capta nuances, que precisa de tempo, silêncio e segurança emocional para se mostrar por inteiro. Por isso é que os homens
com um sol feminino são mais voltados para dentro, são mais observadores, são mais emocionais, ok? Muitas vezes pode ter ouvido que é sensível demais, que é mole, que é dramático, complicado, ou que pensa como uma mulher. E isso pode ter levado a tentar endurecer e cortar de sentir. Sistemicamente, este Sol em signo feminino pode mostrar uma ligação muito forte à mãe ou às mulheres do sistema. Estamos a falar de homens de signo de terra ou de água. Podem ter, sistemicamente, uma ligação muito forte às mulheres da família, está bem? Mulheres que sofreram, que carregaram muito, que foram desvalorizadas ou que não puderam viver o seu próprio feminino com liberdade. Pode também mostrar homens do sistema que tiveram de esconder a sua sensibilidade para sobreviver. Aqui pode-nos estar a falar também de homens muito intuitivos, homens muito espiritualizados que não puderam mostrar a sua espiritualidade. Está bem? Agora, se é um homem e tem um sol masculino, a identidade tende a expressar-se com mais direção, iniciativa, autonomia, afirmação. São homens que têm necessidade de movimento. É um sol que precisa de sentir para avançar, que decide, que lidera a própria vida. Portanto, homens com o sol masculino acabam por ter mais esta força, está bem? Agora, se o homem tem uma lua num signo feminino, mostra um mundo interno muito rico, emocional e profundo. É um homem que sente tudo em alta definição. Pode ser alguém que por dentro tem grande necessidade de colo, de vínculo, intimidade, segurança, mas que nem sempre aprendeu a pedir isso de forma clara. Sistemicamente, a lua no signo feminino fala muitas vezes de uma mãe muito marcante, seja por presença intensa ou por excesso de fusão, por muita dor ou ausência que deixou um buraco. Aqui mostra lealdade aos sentimentos das mulheres do sistema, às suas feridas, às suas perdas, aos lutos não chorados. Reparem, se um homem tem, vocês ao fazer o mapa do vosso marido, companheiro do vosso filho, ou de quem for, se for masculino, lembrem-se, a lua fala muito sobre a mãe. E se tem uma lua no feminino, há aqui lealdades ao feminino. Ok? Por isso é bom vocês olharem bem. Agora, se for uma lua no masculino, mostra o homem tem um emocional mais defensivo, é mais racional, mais prático, aprendeu a funcionar mais pela cabeça do que pelo coração. Porquê? Porque a lua está no masculino. Se está no masculino é fogo, é ação, é força, é ar, é vento. Eu penso e logo vou. Ok? Pronto. Agora, se um homem tem um ascendente num signo feminino, mostra um homem que chega ao sistema com a energia de sentir, cuidar, adaptar-se, harmonizar. Pode ter sido um menino mais calado, mais observador, mais sensível, que procurava não incomodar, que se ajustava ao humor dos outros, que tentava manter a paz. Okay? Sistemicamente, fala de uma chegada ao sistema com uma função muito feminina. Segurar, nutrir, curar, absorver tensões, mais lealdade a mulheres que tiveram de aguentar muito, tudo muito sozinhas. Ok? Então, reparem, aqui, pronto, eu vou ler o ascendente masculino. Fala da chegada mais ativa, direta, afirmativa, em modo de fazer, liderar e decidir. Então, reparem, nós vamos pela lógica, não é? E vocês agora, vou-vos pedir, leiam muito bem isto, que vos vai... Digo-vos uma coisa, vós antes de começar, e como trabalho de casa, vocês vão ter que me apresentar, ok? Uma fotografia de um mapa de alguém e interpretar o Sol, a Lua e o ascendente dessa pessoa. Se está em equilíbrio ou desequilíbrio. E como é esse Sol, essa Lua e esse ascendente. Vocês souberem interpretar isto, meninas, a partir do momento que sabem interpretar isto, começam a saber interpretar mapas. Então vamos fazer este reset, que é assim. O feminino, num homem, fala-nos da ligação dele às mulheres do sistema. Um masculino fala-nos da ação, que é típico do homem. Numa mulher, o masculino fala-nos da ação e fala-nos desta ligação aos homens da família. Um feminino é típico da mulher ser feminina. Agora, como é que nós olhamos? O Sol da mulher
Se a mulher tem um Sol masculino, e quando eu falo masculino é fogo ou ar, então eu olho para aquela mulher de uma forma como uma iniciativa, uma forma de aparecer mais masculina. Leva tudo à frente. Se eu falo de uma mulher que tem uma lua masculina, então também me fala que esta mulher veio mais não no sentir, mas mais no fazer. E o ascendente a mesma coisa. E o homem se traz no feminino, vem mais com ligação às mulheres. Então, vamos aqui olhar novamente o que eu tenho aqui. Qual é o equilíbrio saudável? De forma muito simples. Podemos imaginar um equilíbrio interno assim. Numa mulher, um desenho bastante harmonioso é ter 2 pontos em signos femininos e um no masculino. Ok? Por exemplo, Sol masculino com Lua e ascendente femininos. Ou Sol e Lua femininos com ascendente masculino. E isto traz a sensação de o feminino é a base, o masculino é o suporte da ação. Ok? Num homem, um equilíbrio saudável é ter 2 pontos masculinos e um feminino. Por exemplo, Sol e ascendente masculino com a Lua feminina. O masculino dá a direção, o feminino dá a profundidade e empatia ao coração. Não é uma regra rígida, é uma imagem para o coração entender. Há muitos mapas diferentes e todos podem curar, mesmo quando a configuração é outra. Reparem, o equilíbrio, o dito equilíbrio é uma mulher ter 2 pontos femininos e um masculino. Portanto, obrigatoriamente, todos nós temos masculino e feminino dentro de nós. Mas nós também sabemos que um homem, quando faz tudo feminino, temos a tendência para ser um homem mais afeminado em tudo. Até temos homens que têm um bocadinho de mamilos, têm uma voz mais afinada, onde começar a reparar isso. Porquê? Porque a própria energia interna e externa é toda feminina. Ok? Pronto. Portanto, quando a triade está em desequilíbrio, porque nós temos, atenção, eu atendi uma senhora, quando é que foi? Foi sexta-feira? Hoje é segunda, eu acho que foi sexta. Sexta? Acho que foi sexta. Com tudo masculino, minha gente. Tudo. Sabem o que é tudo? Tudo masculino. E, portanto, agora reparem aqui, quando a triade está em desequilíbrio numa mulher, os 3 pontos estão em signos masculinos, ou 2 masculinos e um feminino. Muito pressionado. Ela vive mais em modo luta, cabeça, fazer, controle, custa-lhe descansar, receber, chorar, pedir ajuda. Pode sentir que não sabe ser mulher ou que o feminino é fraqueza. Peço desculpa. Sim, Ana? Mas já chegaste? Já. Vou abrir. Vou abrir. Já. Meus amores, deem-me um segundo só para abrir a porta à menina, está bem? Já está, meus amores. Agora, reparem uma coisa. Nem tudo em feminino, nem tudo em masculino. Nós temos que ter um equilíbrio. E, portanto, reparem, se os 3 pontos estão em masculinos, ou 2 masculinos e um feminino, portanto, aqui está muito pressionada a nossa energia, não é? Portanto, eu agora, ainda me custa um bocadinho, mas, por exemplo, eu acho que já compartilhei isto convosco ou com a outra turma. Quando os meus filhos começaram a arranjar um part-time, eles, ao fim de semana, iam para o part-time, não é? Vocês acreditam que eu queria me deitar a descansar ao domingo de tarde e eu sentia uma culpa por descansar e eles estavam a trabalhar? Não conseguia. Então eu tentava ir descansar e ficava péssima da cabeça. E depois eu pensava, caramba, mas eles também vão para a noite, eles vão para aqui, vão para ali, eu trabalho tanto. Eu também mereço descansar, mas só o facto de eu estar a trabalhar, parece que eu não merecia descansar. Porquê? Porque eu tinha muito masculino. Aliás, no meu mapa eu tenho muito masculino mesmo.
Ok? E, portanto, os 3 pontos, quando estão em signos femininos, sem apoio masculino, sente muito, sofre muito, carrega tudo, mas tem pouca ação, pouco limite, pode perder-se na emoção, no passado, na história da família, tem dificuldade em dizer não, em se posicionar e em escolher por si. Portanto, estão a ver que numa mulher os 3 pontos femininos também não é positivo. Ok? Até aqui, está a fazer sentido para vocês esta explicação ou há dúvidas? Está a fazer sentido para mim. Tá? Ainda bem, Marta. Como é que tu estás no teu mapa, Marta? Deixa-me ver aqui o Precisamente, mapa. 2 masculinos e um feminino. Foda-se, o teu também tinha que ser o último. Acho que é isso, acho que não estou enganada. Tu tens um ascendente masculino, tens uma lua masculina e tens um sol em feminino. Exatamente. Ok? Agora reparem, tu tens um sol em feminino, mas o teu sol é força para a vida. E está num feminino, a fazer uma quadratura com Marte. Tenta ver. Portanto, num homem, quando um homem tem os 3 pontos são masculinos, num homem, pode afastar-se das emoções, do corpo, da vulnerabilidade. Viver só para o trabalho, para a lógica, resultados, controle. Sentir dificuldade em intimidade real ou em pedir ajuda ou deixar-se amar. Porquê? Porque um homem com tudo masculino é aquele eu quero, posso e mando. Muitas vezes são homens muito agressivos. É tudo eu. Tudo gira em torno deles. Sou eles é que têm razão, sou eles é que sabem. É tudo masculino. Ok? Quando os 3 pontos são femininos, aí está. Também pode ficar um homem muito permeável, um homem confuso, sem direção, assumir demasiado as dores da família, sobretudo das mulheres, ter dificuldade em pôr limites, em dizer não, em ocupar o seu lugar de homem. Estão a ver quando às vezes dizem aquele homem é um frouxo, aquele homem é tudo feminino. Não é bom. Ok? E então, como TPC, Sol, Lua e Ascendente, masculino e feminino na prática. Este TPC é para fazeres com calma, de preferência num dia em que possas estar contigo, sem pressa. Não é para acertar, é para sentires. A triade no papel. Escreve de forma simples. Sol em, Lua em, Ascendente em. Ok? E depois de fazerem este trabalho aqui, é? Como vocês veem, não tem mais trabalho aqui. Aqui já é o tocado. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Que me digam se vocês estão em equilíbrio ou desequilíbrio. E isto que vocês têm aqui, quero que, além do vosso mapa, vocês me ponham no grupo outro mapa de quem vocês quiserem. Sol, por exemplo, imagina, eu tenho aqui a Marta, imagina que eu vou fazer um trabalho de casa e eu tenho aqui, por exemplo, o mapa da Marta. Sol em touro, lua em leão, ascendente em balança. E à frente ponho masculino ou feminino, masculino ou feminino, masculino ou feminino. E depois ponho em equilíbrio ou desequilíbrio. E porquê é que está em equilíbrio e desequilíbrio? Mediante este trabalhinho todo que lemos aqui, do Sol, da Lua e do Ascendente. Faz-vos sentido ou não? Agora é bem aquela parte que é assim muito interessante. Eu vou-vos mostrar. Eu tenho aqui. Oh, vou-vos dizer como é que eu fiz. Eu tenho aqui o mapa dos meus filhos. Estão a ver aqui? Um triângulozinho. Aqui em cima. Conseguem ver? Sim, tem sim. Eu fiz em todos. Todas. Estão a ver? Eu faço um triângulo. Sol, Lua e Ascendente. Para perceber se estão em equilíbrio ou desequilíbrio.
Agora, se vocês quiserem ir mais fundo, também podem colocar no ascendente qual é a ordem que essa pessoa nasce. Que aí vai-vos dar mais suma ainda. Eu tenho mais pontos masculinos que feminino e nasço pela ordem da hierarquia. Então eu venho para ocupar o meu lugar. Deixar de fazer aos outros. Que me dizem, Patrícia. Patrícia está muito concentrada a escrever. Que passa, Patrícia? Sim. Eu quando escrevo decoro melhor. Ok. Tipo, estás a falar e eu estou a escrever assim rápido para Por associar exemplo, algumas do teu coisas. menino, já vistes se o Sol, o ascendente Não, dele? estava a ver, estava a fazer do meu marido, da minha colega e do meu irmão. Mas agora ia começar a pôr as leis de hierarquia. O meu marido tem o Sol feminino, a Lua feminino, que é Capricórnio, Sim. e ascendente masculino, Qual é o em ascendente dele? Sagitário. Sagitário. Ele é Escorpião, Lua em Capricórnio e ascendente Sagitário. E estava, Bem, olha, ele está em desequilíbrio, o que é que eu tenho que fazer para ele ficar equilibrado? estás a ver? E eu estou em equilíbrio, que eu já tinha visto isso no workshop. Tenho Estás a dois, ver? dois femininos e um masculino. É tal parte que nós temos que olhar. Nós precisamos sempre de integrar o masculino em nós. Nem tudo feminino em nós é positivo. Porque se nós for todas femininas, vai-nos faltar força para a ação, força para a vida. E nós precisamos do masculino, que é o fogo e o ar. Nós precisamos. Ok? Agora imagina, o teu marido também pode estar em desequilíbrio nessa triade, mas depois no mapa geral ele pode estar com os pontos fogo, terra, ar e água mais em equilíbrio, já não se nota tanto. Certo. Opa, a mim nota porque eu realmente, eu de fogo, eu tenho aqui para dar e vender. Tenho muito desequilíbrio, porque eu tenho tudo muito em fogo. Ao ter muito em fogo, tenho muito no masculino. Mas, por exemplo, imagina, eu estava aqui a imaginar, eu não conhecia o meu marido e ele vinha a uma consulta comigo, não é? E só por estes três pontos eu diria que ele é uma pessoa, tem uma identidade muito feminina, ou seja, ele também Não, gosta de cuidar de não, si, não? não Só a podemos falar identidade? isso. Não fales disso porque senão assustas a pessoa. Como Porquê? dizes a uma mulher que ela tem uma identidade muito masculina. Mas dizes que tem uma identidade feminina, pois. Não, não. Mas no fundo, o que é que isso traduz para mim? Que ele é uma pessoa que se preocupa com a imagem dele, apesar de estar em O que é que tu podes escorpião, olhar? Tu dizes assim, que é olha, o profundo. primeiro ponto que me salta aqui à vista é que você está em desequilíbrio. Isso não assusta? Eu caía Não, logo para trás. não, está em desequilíbrio aqui a sua energia. E agora tu, se ele tem dois pontos femininos, tens que perceber que lealdade é que ele tem às mulheres da família. Claramente. Então, tu, para perceberes que ele tem dois pontos femininos, vê onde é que esses pontos tocam. Ou seja, eu agora vou perceber, por exemplo, fiz esta primeira análise, percebo que há aqui alguma coisa ligada ao feminino. Posso ir logo ver, tipo, a casa da mãe, a casa da Até porque avó, numa primeira consulta nós olhamos sempre a casa da mãe e do pai. Sempre. certo, Eu, mas numa primeira certo, consulta, eu vejo a triade, Sol, Lua e Ascendente, pai e mãe. A pai primeira e mãe, consulta é isso, mais nada. Porquê? Porque ele vem de um pai e de uma mãe. Portanto, isto é o início de uma primeira consulta, que é a triade, claro. ok? E nós a ver se este masculino e feminino está em equilíbrio ou desequilíbrio, não é? Vamos ver que lealdade é esta que ele tem. E nós olhar à casa da mãe e à casa do pai, que é 4 e a 10, imagina que não tem lá planetas, mas há um signo que rege. Onde é que está o signo que rege essa 4 e essa 10? Eu começo sempre pela 4. Ok, tenho aqui o meu mapa, por exemplo. Eu já percebi que estou em desequilíbrio. Ok? Tenho dois pontos masculinos e um feminino. Portanto, o meu ascendente é peixe, é feminino. Muito bem. Onde é que está o regente? O senhor regente é Neptuno, está em Sagitário. Logo no signo masculino também. Não fazia por menos. Não é? Depois eu olho o meu Sol. O meu Sol é masculino. Está na minha casa 5, em Leão. A minha Lua é masculina, está em balança na casa 7. Ok, muito bem. E eu agora vou olhar a minha casa 4.
não é? Que é a minha mãe. A minha casa 4 abre em Gêmeos. Onde é que está Mercúrio? Leão, na casa 6, a fazer uma quadratura com quem? Com Júpiter, na casa dos meus valores. Ok. A minha casa 10 abre em Sagitário. Quem rege Sagitário é Júpiter. Onde é que está Júpiter? Na minha casa 2. A fazer o quê? Uma quadratura com o meu Mercúrio. E com a minha Vênus. Então, se eu já percebi que os regentes destas casas, ainda por cima, estão em signos masculinos, está em desequilíbrio. Que lealdade é essa? Vamos aqui outra vez compartilhar a tela. Se eu der, eu tenho então, está aqui. Ora, vejam aqui. Vamos ver. Se sou mulher. Acho que é mais parecido. Deixem ver. Não, aqui. Ok. Então, reparem aqui. Se eu sou mulher e se tenho mais pontos masculinos, ou dois masculinos e um feminino, eu vivo mais em modo de luta. Cabeça, fazer, controle, custa descansar, receber, chorar e pedir ajuda. Pode sentir-se que não sabe ser mulher ou que o feminino é fraqueza. Certo? Então, o que é que eu agora perguntava a esta pessoa? De modo muito simples, dizia assim: olha, eu estou a ver aqui a sua energia e está aqui em desequilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de si. Há aqui um desequilíbrio. E eu aqui poderia dizer assim: que mulheres na sua família tiveram que lutar para ter, para sustentar, para manter o relacionamento? Porquê é que eu diria isso? Eu não compartilhei tela convosco, ainda por cima. Pronto, não interessa. Porquê é que eu diria isso? Porque a Lua está em balança na casa 7. Que mulher é que teve que sustentar e levar o casamento para a frente? Lua na casa 7. Sol na casa dos filhos. Conjunto a Saturno. Saturno é o signo, é o planeta que rege o trabalho, a estrutura. Não é? Que mulher é que teve que assumir essa parte? Porque eu venho naquela de fazer. Não é? Então, eu venho com esta energia masculina muito ligada ao meu pai, aos homens da família. Porquê? Porque este Saturno está colado a este Sol. Na minha casa, sim. Agora, eu não vou dizer, olha, você tem muita energia feminina. Não. Eu normalmente começo a dizer, olha, aqui eu olho logo ao seu mapa, está aqui uma energia em desequilíbrio entre o masculino e o feminino aqui dentro de si. Que pessoa na sua família, mulher ou isto ou aquilo, há muitas formas de nós olhar para isto, como também podem começar de outra forma diferente. Quando eu começo a fazer a ficha da anamnese do meu cliente, eu já tenho feito a triade. Eu acho que já partilhei a ficha convosco. Pronto. Quando o cliente chega Não, até não partilhaste. não partilhei. Quando o cliente vem até mim, eu já tenho a triade feita. Eu vou partilhar convosco a ficha. Já tenho a triade feita, que é Solo, Lua e Ascendente. Deixa-me ver, eu tenho aqui uma ficha. Está aqui. Eu já vos Ok. mostro. Eu depois partilho convosco. Pronto. Estão a ver aqui? Hum. Quando o cliente vem até mim, eu já tenho aqui o nome, a data de nascimento, o mapa já está feito e depois tem Sol, Lua, Ascendente e depois diz masculino, feminino, masculino, feminino. Eu faço uma rodinha em volta do que é. Ok? E depois aqui tem Ascendente, ordem, Sol, ordem, Lua, ordem. E a signo, e a casa 4, a casa desta, eu gosto de ver a ordem também do signo do Sol e da Lua. Ok? Eu gosto de ver para ter uma melhor percepção. E depois, a casa 4 e a casa 10. Depois tem aqui nome, tudo direitinho. E depois eu pergunto assim: já alguma vez fez constelação familiar? E a pessoa diz: não, e tal. Mas sabe o que é? Tento perceber.
Se ela me diz que fez, eu digo, há quanto tempo, mais ou menos? Muito tempo. E qual foi o tema que trabalhou? Ficou resolvido, não ficou? Eu tento saber. E depois eu pergunto-lhe, o que gostaria de compreender nesta sessão? Ou, posso perguntar de outra forma, o que é que a trouxe à minha consulta? O que é que a fez marcar esta consulta comigo? E ela vai começar, porque isto... Ok. Ela começa a falar a história dela. Como vocês já têm aqui a triade feita, vocês já vão perceber ali a história. Porque depois a outra pergunta que eu ponho assim, como descreves a tua infância em poucas palavras? A relação com o pai, com a mãe, com o irmão, se tiver, lógico. E a pessoa começa a falar. Porque eu trabalhei cedo, ou porque eu isto, ou porque eu sempre fui aquela que esteve de parte e não sei o quê. E vocês estão a olhar para a triade, estão a ver a ordem que ela nasceu. Qual é o sol dela e a lua? Se é masculino, se é feminino. Qual é a ordem do sol e da lua? Amigos, estamos aqui já, a pessoa está a falar a história e vocês já estão a olhar ali para aquilo, não é? Porque imagine, quando a pessoa tem uma casa 4 e 10 que abrem pertencimento, em signos de pertencimento, é uma pessoa, duas, ou se vitimiza muito, ou sacrificou-se muito para ser aceito pelos pais. E nós temos que olhar um todo no mapa, mas ela está a falar, vocês têm aí o mapa ao lado, já têm esta ficha assim preenchida, estão a ver. E depois eu pergunto, existe alguma história marcante ou de repetição na família? Eu tenho pessoas que dizem, como assim? Olha, por exemplo, tem pessoas no seu sistema familiar, portanto, mortes parecidas, mortes estranhas, suicídios. E a pessoa diz, por exemplo, olha, uma no sábado disse-me que tem uma tia, acho que era uma tia, que levou um tiro. Porque eu perguntei quem é que morreu de forma violenta. E ela disse, tem uma tia que levou, morreu uma tia que levou um tiro. Estás a ver? O Marte. Ok? E pronto. E eu pergunto se existe assim mortes estranhas, violentas, casos de abusos ou doenças. Não é? E claro que eu olhando ali a ordem, e uma pessoa ao preencher isto antes da cliente chegar já deu uma vista de olhos ao mapa. Por exemplo, há casos que eu até logo pergunto, olha, mulheres que foram abandonadas, que ficaram viúvas cedo, Vênus, Marte, assim, aspecto tenso, pode-nos falar de mulheres ou que morreram violentamente, ou que foram violentadas, violadas, pode-nos também falar de mulheres que podem ter ficado viúvas cedo, ou seja, tudo depende de como tu olhas o mapa e como vês. Portanto, aqui o importante é vocês a partir de agora, que agora, a partir de agora é sempre assim para a frente, meninas, é interpretar. É, vocês perceberem, Marte fala de morte. Vocês têm aí que eu pus aqueles apanhados para vocês imprimir. Marte o que é que fala? Morte, hoje é o que é? Segunda, terça, eu acho que é amanhã que vai sair uma publicação minha dos planetas. Já saiu das casas, saiu dos signos esta semana e amanhã acho que é dos planetas. Ou seja, vocês têm que pensar, ok, o que é Marte? Marte é homens jovens, é violência, é ação. Ok, que mais é que é? Ok, Plutão. Plutão pode ser morte, pode ser violência, pode ser violação. Que mais é que pode ser? Pode-nos falar de heranças aqui de mal. Ok, e agora isto fala de quê? Urano. Okay. Vocês têm que começar a fazer assim um apanhadozinho na vossa cabeça o que é os planetas assim. Não é? Porque depois vocês, quando olharem um planeta com outro, a fazer uma linha vermelha, já estão a ver cá ali uma disputa entre duas energias. Então, se eu tenho uma Vênus a fazer uma linha vermelha com um Plutão ou com um Marte, ali pode-me falar de uma violação. E eu então o que é que eu vou fazer? Já vai, Martinha. O que é que eu vou fazer? Ok, este Vênus está nesta casa. Quem é que pertence a esta casa? Deixa-me contar. A minha mãe está aqui, 1, 2, 3... Não. A minha mãe não tem nada a ver. Não fala disto. Não. Vamos ver do meu pai. Mas é das minhas tias. Será que eu tive alguma tia que foi violada? Deixa-me ver se isto faz sentido. Se aquilo... Estão a perceber? Sobre uma morte, sobre um suicídio. Se envolve um Neptuno, pode-nos falar uma morte por vício. Vício de quê? Pode ser de droga, de álcool. Uma pessoa que foi internada à força. Uma pessoa que foi dada como louca. Estão a ver? É fazer estes apanhados nos planetas. Por isso é que vocês têm esses apanhados e vão lendo. Ok, este planeta é isto, isto é aquilo. Ok, agora em que casa está? E está nesta, faz isto. E faz esta... Ok? Essa correlação toda.
Diz, Martinha, agora. É que a minha cabeça já está aqui a deitar foguetes. Ah, Foguetes sim. não. Deita foguetes e apanha as canas também. Aquele Marte ali pode ter sido a violação de uma avó, bisavó. Deixa-me ver. Eu tenho que pegar. Eu tenho aqui os vossos mapas todos. Deixa-me ver. Então, Marta. A Marta tem o Marte eh, Casa na casa 11. 2. Não, a casa 11. Desculpa, na casa 2 do teu pai. É na 11. Sim. Eu já estava aqui a contar as casas mentalmente. Eh, Depende, Marta. Repara. Então pode ser um avô. Ora bem, vamos a outro ponto. Pode não falar de abuso. Olha uma coisa. Esta casa 11, que tu tens Marte, este Marte está a fazer uma quadratura com o Sol e quadratura com Mercúrio. À tua casa 8. Logo a tua casa 8 já fala de morte, certo? Agora pensa comigo. Esta casa onde tens Marte é mais de quem? Do meu pai. É a 2 do teu pai. Bem, 2 é valores. É 8 da minha mãe. A 8 da mãe fala de sexualidade. Hum. Agora, se nós for contar que ele está a fazer quadratura com este Sol e com este Mercúrio, na tua 8, a tua 8 é a 5 da tua mãe, que fala de perdas gestacionais, que fala de Sim, abortos. Ok? Mas essa 11 também é 5 da tua avó, da mãe da tua mãe. sim. Hum. Então também podemos já estar aqui a falar de que a tua avó também praticou, provocou, porque Marte é o provocar. Estamos a falar de provocar. Agora, violações. Eu não ia tanto para esse Marte. Tu tens é um Urano aqui na tua casa 2 a fazer uma oposição ao Sol. Eu, como estava a falar de violações, eu sei que houve violações na família, e muitas, tanto de homem como de mulheres. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Conforme estava a falar agora, eu fiz essa pergunta. E estava aí a Pode fazer ser, mas uma. se for, então já vem da avó. Já não vem só da mãe. Sabes porquê? Porque a tua casa 2 é a casa 8 da tua avó materna. E esta casa abre em escorpião e tem Urano. E Urano é o que acontece repentino, a fazer oposição ao Sol, em touro. Aqui pode nos falar, não sei se iria tanto para violações, aqui iria mais para a parte das partilhas, para a parte de dinheiro, de roubos, de pessoas que ficaram prejudicadas a nível financeiro. A não ser que, não sei, Marte, Júpiter ali. Mas violações de quem? Da parte materna ou paterna? Por acaso, o que eu sei é tudo paterno. É tudo lado paterno. Ah, eu estava a olhar à materna. Vamos olhar ao paterno, então. Para a parte do pai, certo? Sim, Então, a tua casa 10 abre em escorpião, é do pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois. A casa 8, que é a casa do sexo, que me fala o teu pai, abre em aquário, onde Urano está na 2. Em escorpião. Hum. Estamos a falar de quê? De tias ou bisavó. bisavó? Sim, Bisavó. Então, nós temos aqui a avó, que é mãe do teu pai. Um, sim. dois, três, quatro, bisavó. A bisavó está aqui na casa da tua mãe, em Capricórnio.
Quem rege Capricórnio é Saturno, que está na 12. Hum. Mas essa violação não foi por nenhum padre ou alguém ligado à igreja? Pode ter sido, não se sabe quem era o pai da, supostamente, uma grande parte das. São três filhas, não é? E eu Hum. só sei quem é o pai da última filha. Porquê é que eu digo isso? Porque quem rege Capricórnio é Saturno. Saturno está na tua 12, que é a 12 da tua avó paterna, e que está a fazer um aspecto tenso a Neptuno, à tua 3, que é a 12 da tua bisavó paterna. E se está fazendo um Neptuno em Sagitário, pode-nos falar de um padre ou uma pessoa Não ligada à igreja. sabia. Porque Sagitário fala-nos de padres, papas. Com Neptuno ali, alguém ligado à igreja. Pode ser. E essa tua bisavó teve esses filhos. Teve três filhas e nenhuma tinha pai. Então repara: 1, 2, 3, 4, 5. A casa dos filhos da tua bisavó é a casa dos filhos da tua mãe. Porque depois vai bater aqui algumas coisas. E aqui tem Quiron, tem Sol e tem Mercúrio. Em oposição a este Urano. Ela não interrompeu nenhuma. Aqui pode haver interrupções. E aí está, depois falamos destes problemas financeiros, porque Mas assim, para a minha? se as crianças não foram perfilhadas, não têm o nome do pai, como é que puderam herdar os Elas, bens? elas não Não herdaram herdaram. nada. Tanto Exatamente, que eu. não herdaram. Não. Esse é o E depois, problema. e depois a seguir sei que o meu avô, o marido, teve uma filha fora e essa filha também não foi metida à família. Embora Agora, olha eu o teu hoje sol de consigo. casa 8, os segredos de família, as paternidades escondidas. É o que eu digo, as casas 8 e 12, com o sol ali, ou carregas alguém ou é paternidades escondidas. Paternidades não assumidas. É muito isso. Ok? Bom, façam o vosso trabalho, Sol, Lua e Ascendente. E apresentem também um trabalhinho de alguém. E depois, se vocês acharem por bem e que queiram partilhar mais alguma coisa, no sentido de dizer, imagina, quando vocês fizerem a análise dessa triade do mapa de alguém, por exemplo, se tivesse que fazer a triade do meu mapa, imagina que eu era outra pessoa e dizia, realmente eu sempre achei que esta pessoa teve muita iniciativa, que esta pessoa sempre ferveu em pouca água, que esta pessoa sempre foi assim, sabe? A ver se realmente o que vocês vão ver no Sol, na Lua e no Ascendente, se vocês a olho nu olhar para essa pessoa, porque isto agora vai ser matemático, vocês olhavam uma pessoa e vão dizer assim, esta deve ter muito masculino no mapa, esta deve ter muito feminino, ou este homem, estão a perceber? Portanto, quando vocês virem um homem assim muito, tem muito feminino, ok? Não quer dizer que é má pessoa, atenção, mas está em Luísa, desequilíbrio, ok? Luísa, peço desculpa, enquanto foi falando, eu fui vendo aqui e percebi que, por exemplo, o meu filho, como disse para escolher outro, eu escolhi, Sim, e o meu filho é um masculino em desequilíbrio, ou melhor, tem a triada em desequilíbrio, porque sim. ele tem tudo em masculino. E aqui diz que os pontos mais fortes podem afastar-se das emoções, do corpo, da vulnerabilidade, viver só para o trabalho, lógica, resultados, controle e sentir dificuldade em intimidade real, em pedir ajuda, em deixar-se amar. Hum. E E agora vem a parte que tu dizes assim, ele mas ele vem não com tem a lei sim, da hierarquia. sim, ocupar o lugar dele. Sim. Ele tem, Nisto aqui, ele ele tem tudo tem, em masculino, certo? ele tem ascendente em Sagitário, Sol em Leão e a Lua em Carneiro. Hum, Tudo em signos de fogo. sim. E então, e o que é que tu achas? Como é que tu achas que ele é?
Não sei, porque entretanto ouvi a Luísa a falar no Sol na casa 8 e ele tem Sol na casa 8, tem Marte na casa 8 em Caranguejo, e eu comecei aqui a fazer contas e tem Júpiter na casa 8, tem Vênus e Mercúrio. Na casa 8? Sim, Foda-se, não sabias cagar o moço no outro mês? em Leão, em Ah, Leão. peraí. Tem tudo lá. E eu agora, né, comecei a ouvir essa do Leão, não sei o quê, do Sol na casa 8, eu estou assim um bocado preocupada. Não tens de ficar preocupada, repara. Ele tem tudo masculino. O que é que tu tens Sim. de começar por fazer já? E ele Ainda por cima ocupar o ele é lugar tudo dele. de signo de fogo. Ele é tudo fogo. Pronto. Repara uma coisa, tens de começar desde cedo a fazê-lo ocupar o lugar dele. Ele não vai substituir um homem na tua família, Ah, sim, já no andei teu a trabalhar relacionamento, nisso. Sim, ok? sim, Porquê? sim. Porque há muito essa tendência de ele agora, eu vou assumir, eu sou. Sim, eu fiz isso. Eu tenho consciência que eu fiz isso Cuidado, durante anos. cuidado. É começar a trabalhar isso desde cedo e promover nele a sensibilidade. Não quer, porque assim, o fogo é muito intuitivo, mas não é muito sensível. É muito intuitivo. Sensível, estamos a falar de signos de água, mas intuitivos são os de fogo. Intuitivos e muito. Não Sim, param por muito para exemplo, pensar. eu percebi que eu estou em equilíbrio, porque eu tenho dois signos de água. Tenho a Lua em Caranguejo e ascendente em Escorpião, e depois tenho o Sol em Sagitário. Portanto, tenho equilíbrio, dois femininos e um Exatamente. masculino. E eu venho pela lei do pertencimento. Eu também já vi isso. Pronto, mas fiquei foi só um bocadinho assustada nesse Não fiques, sentido. porque olha, repara, se tu tivestes perdas estacionais, Eu provoquei. tens que trabalhar isso. Sim, Antes do teu filho nascer, ou depois. sim. Antes, neste caso já teria 20 anos, o meu filho só tem 10. Pois. Então lembra-te que o teu filho pode trazer a energia desse irmão. Percebes? Aí está, é um bom mapa para depois um dia nós colocar aqui e falar sobre ele. Sim, Porque, como porque a a Luísa energia de estava a casa falar 8, de escolher mapas, e é assim, eu prefiro escolhê-lo a ele para acho percebermos muito aqui em bem. casa. Olha, eu tenho um dos meus filhos todos aqui, dos Sim. três. Do que está. Entretanto, tu também vi outros do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, mas como achei curioso este ter todos em fogo e masculinos, e quando a Luísa estava a falar na parte do desequilíbrio, que era melhor nós avaliarmos por aí, não é? Porque em Exatamente. equilíbrio é tudo mais fácil. Pronto, muito bem. Agora lembra-te que a casa 8 do teu filho não é só o 8 dele, é 5 tua. Pois, eu percebi. Porque nós, ao olhar para o mapa do teu filho, nós vamos olhar a partir pelos olhos dele. Ok? Ele E tem a lua em Carneiro na casa 4 com Urano. encarnei. Sim. E tem um aspecto tenso, acho que Foi é a tua mãe assim, que o criou? Foi a tua mãe que o ajudou a criar? sim, sim. Ele tem um aspecto tenso entre Plutão na casa 1, Urano e Leão e a Lua na casa 4 e a Marte é na casa 8 em Caranguejo. Ou seja, nós podemos já estar a falar aqui de uma mãe, avó, bisavó. Já podemos estar aqui a falar provavelmente de uma tataravó também. Porque a casa 4 é mãe, casa 7 avó, casa 10 bisavó, casa 1 tataravó. Por parte de Uau. mãe. Atenção. Sim. Portanto, já podemos estar aí a falar de um sistema muito atrás. Ui. Pois. Pronto, meus Então, amores, façam um trabalho de casa e coloquem todas as dúvidas. Vocês não chateiam, atenção. O que eu peço é, quando colocarem, quiserem que eu responda, ponham lá, identifiquem-me, arroba, e aparece lá, Luísa, e identifiquem-me, porque muitas vezes sabem que são muitos grupos e se não me identificarem, eu, pronto, estão a falar e está tudo certo. Está bem? Combinadas, meninas? Pronto.
Segunda-feira temos novamente aula. Beijinho, uma boa noite e dúvidas coloquem no grupo, por favor, está bem? Obrigada, boa noite. Boa noite a Obrigada todos. eu. Olha, dizem-me só uma coisa, eu vi que a Deolinda já me fez o pagamento. Eu vi que a Diana também me fez. E eu andei um bocado à nora com estas coisas. Quem não me fez, ou quem me fez, pronto, é melhor assim, quem me fez, tu também já fizeste, digam-me por mensagem privada, porque eu fiquei um bocado com isto tudo, eu não. Oh, gente, eu esqueci-me de anotar quem foi pagar-me. Peço desculpa. Eu não paguei, eu vou pagar hoje, está bem? Sou caloteira. É, pá, olha, desculpa. Não, não tem mal. Eu vou dizer, sempre que entra, eu anoto. Acreditem, eu anoto, eu tenho aqui a minha coisa de anotações. Só que assim, foi isto de andar para trás e para a frente. Agora estou a preparar que vou quarta e quinta para Lisboa, para a Feira do Livro. E eu hoje estive a fazer os meus pagamentos. Eu disse, e agora? Eu não anotei quem pagou. Eu sei que a Deu ainda pagou, porque aparece-me em francês lá na minha transferência. E eu disse, oh meu Deus, e agora? Eu não sei quem me pagou, quem não me pagou. Opá, eu peço desculpa, ninguém precisa de me dizer aqui eu paguei ou não paguei, não precisavas dizer, Patrícia, mandavas em privado, para não dar Faço. tanta. Eu tenho que trabalhar a minha relação com o dinheiro. E fazes muito bem. Mas estás a entender? E eu coisei-me assim um bocado, eu disse, não, agora pés no chão novamente, porque a gente tem que seguir caminho, ok? Pronto. Dia 20 de junho vou ter constelações de relacionamento aqui em Guimarães. Quem quiser, seja participar ou seja constelar, que me digam. Tá bom? Ó Marta, tu podias ir nem que fosse para participar, Marta. Ia-te fazer bem. E ele e a Sílvia também. Ia-vos fazer bem. Tivemos um fim de semana e peras no sábado. Digo-vos uma coisa, até rebolar no chão. Não, estou a falar sério. Foi muito intenso este fim de semana, a parte de dinheiro. Muito intenso. Portanto, Patrícia, não estou a dizer para tu não ires. Se quiseres ir, Não, não, podes eu ir. não sou muito fã de constelações em grupo. Olha, mas eu sei que muita gente, e eu sou sincera, eu também não, falar sobre a minha vida, não. Mas, por exemplo, mas se tu fores participar, que não vais constelar, não vais falar sobre a tua vida. Eu não é por falar, é pela energia que as pessoas sentem ou estão a sentir, entendes? Porque tu não és um campo limpo. Tipo, eu vou encarar alguém, certo? O meu Mercúrio, ou um filho perdido, mas eu também sou eu, entendes? Não sei, isto é um bocado profundo para esta Espera, hora da noite. mas tu já participaste em alguma? É, não, não, não. Pronto, tens que participar numa das minhas para perceber como é que é a dinâmica. Quem está lá é a Cris e ela, antes de nós entrar, há uma limpeza energética. Durante toda a constelação, ela está a fazer lá trabalhos energéticos. As pessoas vêm ela fazer os trabalhos energéticos para controlar a energia de toda a gente, tudo. Muito correto. É Vou muito pensar bom. nisso. Estejam à vontade. É isso que eu vos digo. Se quiserem participar, é sempre muito bom. Meninas, um beijinho, boa noite. Até Tchau, amanhã. tchau a todas. Tchau, boa noite. Boa noite a Tchau. todas.